Olha só, galera, como hoje não tá tendo muita notícia, eu gostaria de trazer um conteúdo diferente para vocês do nosso quadro De Olho no Mercado, até porque a janela de transferências está próxima de se abrir, então vale a pena sim ficar de olho no mercado para saber algumas possibilidades que o mercado pode oferecer ao Cruzeiro. O primeiro nome que eu vou trazer aqui para vocês é de um atacante que está em fim de contrato, tem 28 anos de idade e pertence ao Fortaleza. O valor dele no Transfer Market é de 1.300.000 euros. Eu estou falando do atacante Romarinho. É um cara de 1,68 de altura, tem contrato com o Fortaleza até o dia 31/7/2022, ou seja, tem menos de 2 meses de contrato a serem cumpridos e o próprio atleta deve estar de saída. Mesmo que na temporada passada ele tenha sido muito utilizado, muitas vezes foi titular, agora nesta temporada com a chegada do atacante Moisés, o Romarinho perdeu muito espaço. Olha só para você ter ideia, ele está no Fortaleza desde 2018. Na primeira temporada ele fez 14 jogos, acabou chegando ali no decorrer do ano, interessou o Fortaleza que adquiriu ele em definitivo. Em 2019 ele fez 54 jogos, 4 gols e 4 assistências. Em 2020 ele fez 57 jogos, 5 gols e 5 assistências. Em 2021 ele fez 50 jogos, 5 gols e 1 assistência. Um jogador muito utilizado na última temporada. E durante essa temporada ele continua a ser utilizado, mas não como antes. Na atual temporada, ele tem 21 jogos, 3 gols e 1 assistência. Lembrando a vocês que é um jogador que tem costume de entrar no decorrer das partidas e tem contrato se encerrando com Fortaleza. Na minha opinião, é um cara dentro da nossa realidade, é um cara que sim poderia agregar com o Cruzeiro, por se tratar de um velocista para as beiradas do campo. Aos 28 anos de idade, eu acho que o Romarinho entraria dentro da nossa realidade e viria o Cruzeiro como oportunidade de sua carreira, de mostrar que tem muito futebol a oferecer. Ele já passou também ali pelo Globo, Globo FC, onde ele fez um excelente campeonato estadual. Em 2018, por exemplo, ele fez 26 jogos e 10 gols marcados. Por um cara de ponta, de beirada de campo, são excelentes números, tanto que o próprio Fluminense teve interesse no jogador, mas no Fluminense ele não teve tantas oportunidades em 2017. O Fortaleza foi a equipe que, podemos dizer assim, ele teve mais destaque nacional. Pergunta a vocês aí de casa, vocês acham que o Romarinho poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro? Lembrando, o contrato dele está se encerrando. Cruzeiro não precisaria pagar nada pela transferência, apenas negociar diretamente com o atleta. Uma posição que o Cruzeiro está tendo que se virar ultimamente é a de lateral direito. Nós tivemos o Giovani Jesus apenas como um jogador mais utilizado pelo nosso treinador Paulo Pezzolano. O Rômulo nem sequer está entrando no decorrer das partidas e é totalmente compreensível. A gente pede isso desde a temporada passada. O Rômulo fez um bom campeonato mineiro e iludiu a gente no brasileiro. E neste ano não foi diferente. Fez um bom campeonato mineiro e iludiu a gente quando o campeonato nacional começou. E o Rômulo perdeu demais espaço. Então, por isso, eu vou fazer até uma recomendação aqui para vocês de um lateral direito que jogou contra o Cruzeiro na rodada passada. Eu estou falando de um cara que se destacou, chamou a atenção durante o jogo. Estou falando do lateral direito Arnaldo, de 30 anos de idade, que pertence ao Operário. Ele tem vínculo com o Operário até o final desta temporada, mas podemos dizer assim, não seria tão difícil assim tirar ele da equipe do Operário. O jogador é um atleta que tem passagens por equipes da primeira divisão, por exemplo, na temporada de 2020 e 2021, ele jogou pelo Atlético Goianiense e também pelo Avaí. Ele jogou 2020, Avaí, 18 jogos e 2 assistências, se destacou e foi contratado pelo Atlético Goianiense, onde ele terminou a temporada fazendo 24 jogos. Em 2021, ele fez 48 jogos, 1 gol e 5 assistências. É um cara que chegou a ser titular do Atlético Goianiense, mas perdeu espaço na reta final. Ele também já jogou por Ponte Preta, Ceará, Botafogo. É um cara que tem um currículo, podemos dizer assim, de diversas equipes. Um exemplo claro, 2019 pela Ponte Preta, ele fez 30 jogos. 2018 pelo Ceará, fez apenas 14 jogos e também jogou pelo Botafogo no mesmo ano, fazendo 8 jogos. Não foi titular naquela temporada. 2017 pelo Botafogo, ele fez 33 partidas durante o ano e eu achei um jogador interessante. Eu tenho que admitir para vocês
que não tinha acompanhado tanto o Arnaldo, já tinha visto algumas partidas dele, mas no jogo contra o Cruzeiro, naquela lá contra, né, o Operário, o cara se destacou, o cara chamava também a atenção ali pelo ataque dele na lateral direita, por se mostrar um lateral muito ofensivo. Na minha opinião, é um nome barato que vale a pena ficar de olho. Ainda mais por se tratar de o Cruzeiro não deve fazer grandes contratações, a não ser a promessa feita pelo Pedro Lourenço. Tirando isso, todos os padrões estabelecidos pelo Cruzeiro de salário devem ser cumpridos até o final da temporada. Ou seja, esse tipo de contratação deve continuar acontecendo, de jogadores que muitas vezes estão desacreditados no mercado, que vêm para o Cruzeiro para, de novo, né, conseguir recuperar o teu bom futebol. Foi assim, por exemplo, com o William Oliveira, foi assim também com o volante Neto Moura, que fez um bom campeonato estadual, mas vinha de uma passagem ruim pelo Sport. Outros jogadores também tiveram, como o Jajá, não tinha vindo, né, de boas campanhas pelo Atlético Paranaense, então o Cruzeiro vai tentar recuperar esses jogadores. E eu acho que o Arnaldo também pode ser uma opção no mercado. Neste final de semana nós tivemos um péssimo resultado para o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Cruzeiro estreou contra o Palmeiras. E eu falei para vocês, eu tenho observado as categorias de base e é disparada a melhor categoria de base do Brasil, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. O Palmeiras está cheio de craques, investiu nos últimos anos na base e pega da concorrência. Antes do jogador se destacar no time principal, ele já está na base do Palmeiras. Então vai ser difícil competir com o Palmeiras. As equipes que eu vejo ali que têm se destacado também são o Vasco e o Flamengo nas suas categorias de base. Mas o Palmeiras ainda assim tem ali uma vantagem, uma gordurinha muito grande para estas duas equipes. E na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro enfrentou o Palmeiras e perdeu de 4-0. Uma partida que não dá para fazer uma análise, não dá para saber como é que foi o gol. Por quê, Renato? Porque não teve transmissão. É um fato ali que, deixa a gente muito chateado. A gente viu até na Bandeirantes, né, passando algumas partidas do Sub-20, mas Cruzeiro e Palmeiras não ter transmissão é sacanagem. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas olhando por este lado, ainda bem que eu não assisti, porque o Cruzeiro perdeu de 4-0. Lembrando a vocês que nós tivemos o retorno do zagueiro Paulo na lista dos relacionados. Eu não sei nem se ele entrou dentro de campo, porque não deu para acompanhar. Mas a gente viu ali o Marcelinho, que estava sendo utilizado pelo time principal, recebendo aquela oportunidade. A gente viu também o Beno, o Joseph, o Vitinho, o Japa, o Ageu, o Kaique Bruno na lateral esquerda, a dupla de zaga com o Igor e o Wendel. Nós tivemos o Paulo no banco de reservas, o Guimeira com a camisa 17 também é um dos destaques da base do Cruzeiro, mas o Palmeiras tomou de 4-0. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro, nas próximas temporadas, vai ter que dar uma atenção maior para a nossa base, porque a gente viu muitos jogadores saindo, indo para equipes como Fortaleza, Bahia, diversas equipes da primeira divisão. E acabou que, né, o Cruzeiro não trouxe reposições, ele fez a limpa tanto no time principal quanto nas categorias de base. E o desempenho não tá legal no time sub-20 no Mineiro, não tá legal também no Campeonato Brasileiro. Então tem que se observar, porque o Cruzeiro promete trazer muita raiva. Essa garotada aí é boa de bola, mas o investimento na base não está sendo o mesmo da temporada passada. Vamos aguardar e esperar. E torcer demais para que o nosso time consiga reagir no Campeonato Brasileiro Sub-20. Amanhã, na terça-feira, dia 7, nós teremos o sorteio da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro vai saber qual vai ser o adversário das oitavas de final. Eu não sei se vocês sabem, mas os possíveis adversários do Cruzeiro são América Mineiro, Atlético Mineiro, Ceará, Fluminense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Fortaleza, Santos, Atlético Goianiense, Botafogo, Flamengo, Goiás e São Paulo. Pergunto a vocês aí de casa: qual destas equipes você gostaria de enfrentar? Quando eu falo assim de um duelo de time grande, eu gostaria de enfrentar o Palmeiras, eu gostaria de enfrentar ali o Flamengo ou até o Corinthians. Mas eu vi aí nas últimas semanas e gostaria também de enfrentar o Atlético Paranaense, por tudo que tem acontecido entre as duas equipes. Mesmo com o empréstimo do Zé Ivaldo, mesmo com o empréstimo do Jajá, aquela história do Vitor Roque, que ainda está na justiça, ainda está sendo conversada e vai ter muitos capítulos, eu gostaria demais de enfrentar o Atlético Paranaense. Imagina se a gente elimina o Atlético Paranaense, seria magnífico para nós.
Agora, se for pensar em jogo grande, com certeza eu gostaria de enfrentar Palmeiras, Corinthians e também o Flamengo. Qual dessas equipes, galera, vocês gostariam de ver um confronto? Não é escolher adversário, é porque nós estamos na Série B. Tem um tempo que a gente não tem um jogo grande assim contra as equipes da primeira divisão. Então seria bacana demais ver o Mineirão lotado e mostrando para essas equipes que o Cruzeiro está mais vivo do que nunca e que está pronto para voltar à primeira divisão. Todo mundo sabe que o Cruzeiro seria julgado pelo STJD para talvez perder até mesmo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe o que aconteceu ali naquela partida entre Grêmio e Cruzeiro, onde o Grêmio fez a denúncia ao Cruzeiro e o Cruzeiro também fez a denúncia ao Grêmio. O Grêmio se fez de santinho e esqueceu que a sua torcida aprontou aqui em Minas Gerais. Olha só, o Cruzeiro chegou a um acordo com a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não será julgado pelos cânticos homofóbicos da torcida na vitória por 1-0 sobre o Grêmio pela Série B no dia 8 de maio. A transação disciplinar proposta pelo clube foi acolhida. Agora precisa ser homologada pelo Tribunal Pleno do STJD. A transação disciplinar foi sugerida pelo Cruzeiro. A Procuradoria, quem denuncia os clubes e atletas infratores. Na segunda-feira passada, quando o julgamento foi suspenso diante de propostas celestes, segundo apurou o GE, o clube se comprometeu a fortalecer e a realização de campanhas e ações contra LGBTfobia. O Cruzeiro não se pronuncia sobre o assunto, pois se trata de um processo em andamento. Ou seja, o Cruzeiro perdeu ali aquela possibilidade dos 3 pontos, que seria terrível, e prometeu, para o pessoal que faria campanhas de conscientização, campanhas que podem ajudar nesta causa. Um gesto aí bacana do Cruzeiro, um gesto que vai se defender de perder os possíveis 3 pontos, que seria desastrosos para o Cruzeiro, até porque 3 pontos são muito sofridos dentro de campo. Que sirva de lição, que a galera que estava lá no estádio e fez estes cânticos não se repita, porque prejudica demais o Cruzeiro. Isso sempre existe no futebol. Galera, mas estamos em 2022, tá na hora disso acabar. Ainda mais porque, 2022 não há mais espaço para isso. É coisa do passado, tem que esquecer isso aí.